Olá pessoal, aqui é Luciano Alves, somos pastores dirigente aqui na cidade de Nova Rosalândia, Tocantins. Pertencemos ao campo de Fátima, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a pastora Mariba Nils, o qual já deixamos aqui o nosso abraço. Somos pastores aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Nação Madureira. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 8. A lição de número 8 que será ministrada no dia 23 de fevereiro, onde o tema desta lição é o desafio da criação dos filhos. Texto áureo: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbio 22:6. Verdade aplicada: o primeiro meio social que a criança tem conhecimento é a família. Que os lares cristãos sejam ambientes saudáveis para as crianças. Os objetivos da nossa lição é, primeiro, mostrar que os pais devem preparar seus filhos para o futuro. Segundo, explicar acerca do respeito dos limites e da honra que os pais devem ensinar a seus filhos. Terceiro, ensinar que os pais devem estar conscientes da sua responsabilidade. Texto de referência está em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 18 ao versículo 21. Falamos na lição passada, na lição 7, que é responsabilidade dos pais educar os filhos e lhe mostrar os perigos que o mundo oferece. Se os pais levarem a sério essa missão, Deus por certo os capacitará, porque filhos são herança do Senhor. Vejamos o primeiro tópico. Filhos, herança do Senhor. Como nós já falamos sobre isso, que família, segundo a Bíblia Sagrada, é o conjunto de pessoas unidas por laço de parentesco, isso a partir do casamento entre a união de homem e mulher. Estudamos já sobre isso. Pois bem, a família é projeto de Deus, pois foi Ele próprio quem a instituiu. Então entendemos que a origem da família não é um projeto humano, não. A origem da família é um projeto divino. Por esse motivo, Deus estabeleceu requisitos aos pais para ensinar seus filhos. Veja Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. 1.1. 1.1. Filhos são dádivas divinas. Olha que maravilha. Como já foi falado que família é um projeto divino, sendo assim, entendemos pela Bíblia Sagrada que os filhos são herança do Senhor. Salmos 127:3 nos diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Muito bem, os filhos pertencem ao Senhor. Ele deu uma missão aos pais para cuidar e zelar desta herança. Os filhos têm que receber a máxima atenção dentro do lar quando criança, para eles se sentirem protegidos e amados pelos pais. Os pais são os maiores tutores, os maiores responsáveis pelos filhos. Há uma responsabilidade da parte de Deus colocada em nossas mãos. Por isso, se você quer ter o seu filho no altar, conte a ele a sua experiência com Deus e faça com que ele veja que isso é mais que uma história, é uma realidade de vida. Ensine a seus filhos doutrinas. Sentem e leiam a Bíblia juntos. É função dos pais orar pelos filhos para ensiná-los a terem confiança em Deus nas horas de dificuldades e guerras que enfrentarão lá na frente. Que os pais tenham isso em consciência para passar para seus filhos. Vamos agora para o 1.2. Filhos são flechas nas mãos dos pais. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. Salmos
127:4. Todo pai, toda mãe quer ver seus filhos bem-sucedidos na vida, é óbvio. A frustração dos filhos não traz alegria aos seus pais, mas antes deixa os pais tristes. Quando nós lemos o Salmo 127:4, vemos o sábio Salomão dando-nos dicas importantíssimas. O texto é muito rico quando interpretado de uma forma clara. Lendo um artigo, o pastor Franco, ele escreveu algo muito importante. Ele disse: quem já tentou arremessar uma flecha sabe que não é nada fácil atingir o alvo. O mesmo se dá com os nossos filhos. Não é nada fácil fazê-lo atingir o alvo da vida. A lógica da flecha é ir mais longe que o arqueiro, certo? Isto também é verdade em relação aos nossos filhos. Queremos que eles vão mais longe que nós. Pais que não tiveram a oportunidade de estudar fazem questão que seus filhos cursem uma faculdade. Casais que pagaram aluguel a vida inteira lutam para que seus filhos tenham casa própria e assim por diante. Todos os pais querem ver a melhoria dos seus filhos. As flechas têm que estar na mão do arqueiro. A responsabilidade é do pai. Esta é uma das verdades mais impressionantes desse texto bíblico. O sucesso dos nossos filhos está, primeiro, nas mãos do Deus Todo-Poderoso e, segundo, nas nossas mãos. Depende muito mais de nós do que deles, porque nós somos os tutores, o responsável por eles. Então é necessário que haja um alvo definido à frente para você guiar o seu filho naquilo ali. Nós, como pais, nós temos que orientar nossos filhos relacionados ao seu objetivo, seu alvo. Fico abismado porque existem muitas famílias que não têm um alvo, não têm um objetivo à sua frente. E vão tocando a vida numa rotina interminável, sem sal, sem açúcar. Os pais não conversam com os filhos, não há sonhos compartilhados, não há projetos familiares, não há desafios individuais. Em muitas famílias, os alvos escolhidos não são adequados para os filhos, que pode trazer problemas na vida. Pais projetam nos filhos aquilo que eles mesmos não puderam ou não quiseram fazer. E isso é algo terrível quando é projetado na vida do filho. Por exemplo, eu não pude estudar, mas meu filho vai ser doutor. Não imponha isso para seus filhos. Observe o alvo, o objetivo e estude essa meta sobre a pessoa dele. Então, existe aí pais passando para os filhos alvos de vida, orientando eles pelo materialismo, egoísmo, exibicionismo e etc, etc. Não é de se estranhar que, com o passar do tempo, muitos jovens perdem a motivação para estudar, ter disciplina, trabalhar, tudo por conta de uma má influência colocada pelos pais. Então eu te pergunto no dia de hoje, qual o alvo de vida que você tem colocado à frente dos seus filhos? O que os seus filhos vão ser quando crescer? Qual é a vocação natural deles? Você já descobriu essa vocação? Os pais têm que estar atentos nisso. É claro que os testes de vocação podem nos ajudar a encaminhá-los mais e mais. Porém, a bem da verdade, quem mais conhece os filhos que os próprios pais? Somos nós mesmos. Quem melhor para ajudá-lo a perceber seus dons naturais? Somos nós mesmos, certo? Então, ajudemos os nossos filhos a ter um alvo de vida, certo? Um alvo nobre, digno, que leve em conta as suas forças e fraquezas, mas acima de tudo, um alvo que os leve a Deus, pois não há felicidade sem um futuro algum, sem um relacionamento pessoal
e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, ok? Nós temos que desejar aos nossos filhos que eles sejam felizes, prósperos, maduros, úteis, mas acima de tudo, que sejam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, ok? Vamos para o 1.1, filhos, a continuidade da história, ok? Filhos, a continuidade da história. Nossos filhos são o futuro de amanhã, por isso é importante os pais transmitir aos filhos o que a Bíblia nos ensina, certo? E daí os pais serem testemunhas vivas dos seus ensinamentos, que é para essas influências impactar os nossos filhos e os nossos filhos venha dar uma continuidade do nosso legado lá na frente. Isso é muito importante, tá ok? Então está aí o nosso primeiro tópico da nossa lição de número 8, que será ministrada no dia 23. Já estou aqui adiantando para vocês este primeiro tópico.